Porcentagem é fração com denominador 100. Tá? A porcentagem até pode ser porque de vez em quando se usa a palavra porcentagem no lugar de taxa de porcentagem. Apenas 12%, apenas 12 pessoas passaram em um concurso. Isso corresponde a 2,5% do total de candidatos. Quantos eram os candidatos? Na verdade, aí eu estou procurando o principal. Tá? 12 é o principal vezes 0,025, que corresponde a 2,5%. 12 dividido por 0,025, 480 pessoas. Vou fazer isso aí, que isso aí, na verdade, vai acabar sendo nossa última brincadeira. E esse a gente vai para o quadro. Vai para o quadro, sem microfone. Eu acabei de chutar o microfone. Espera um pouco aí. Fecha o microfone de substituir. Hoje eu estou mal, hein? Derrubei café na blusa, mandei o microfone para o espaço. Eu acho que eu não vou dirigir até em casa, não. Tá legal? Tá? Vamos lá. Ó, isso aqui vale a pena a gente parar. Aviso para a galera que tem uma folha aqui. Quem quiser já se candidatar a resolver os problemas da tarde, o grupo que quiser, já pode colocar o nome ali. De tarde a gente se diverte. Uma firma tem sede no Rio e escritório em São Paulo e Brasília. 40% dos empregados da firma trabalham no Rio e 40% em Brasília. São homens, 40% dos empregados da firma, 20% dos que trabalham no Rio e 70% dos que trabalham em São Paulo. Aí, primeira pergunta. Qual a porcentagem, taxa de porcentagem de empregados dessa firma que são mulheres e trabalham em São Paulo? Deixa eu ver se consigo fazer aqui. É Rio, Brasília, né? Colocar BR. E Sampa, não é isso? São Paulo, SP. Que coisa, que coisa. Uma firma tem sede no Rio e escritório em São Paulo e em Brasília. 40% dos empregados da firma trabalham no Rio. Aqui tem 40% dos empregados. E 40% em Brasília. Aqui tem 40% dos empregados também. Donde São Paulo tem 20% dos empregados. Tá legal ou não? Dos 100% distribuindo em 3 partes. Aí ele fala o seguinte, isso é uma árvore de distribuição de probabilidade. Tem um problema de tarde, inclusive, que envolve isso aí. Árvore de distribuição de probabilidade não, a distribuição de porcentagem. É bastante usado em probabilidade, inclusive com porcentagens, né? Tá? São homens, 40% dos empregados da firma. 40% dos empregados da firma, não consigo colocar lá. 40% disso aqui são homens, o que significa que 60% são mulheres. Dos quais trabalham no Rio, dos quais, quando são empregados no Rio, 20% dos que trabalham no Rio e 70% dos que trabalham em São Paulo. 20% dos que trabalham no Rio, homens, mulheres, homens, mulheres, homens, mulheres. Vamos lá. 20% dos que trabalham no Rio são homens, não é isso? 40% dos empregados da firma, 20% dos que trabalham no Rio. 20%, só que aqui tem 40%. São 20% dos que trabalham no Rio, 20% e 40%. Tá, mas 20% é um quinto. Um quinto de 40%, 8%, não é isso? Então aqui eu tenho 8%. Mas espera um pouco, se 8% são homens, 32% são mulheres. Tá certo? E 70% dos que trabalham em São Paulo. 70% dos que trabalham em São Paulo são homens. Aqui 14%. Vê se eu estou falando besteira. Eu vou tirar 70% de 20%. Dá 14%, o que significa que 6%
são mulheres. Conta para ninguém, não. Acho que São Paulo não é um bom lugar para trabalhar nessa firma, não. Muito homem numa firma só. Olha só, e espera um pouco. Espera um pouco. Ele falou que 40% são homens, não é isso? 8 com 14, 22. Aqui eu tenho 22% de homem. Tem que completar 40%. Então aqui 18. Confere aí comigo para não fazer besteira. Sou muito ruim de conta. Tá certo isso? Tá certo? Agora espera um pouco. Tem que fechar duas coisas aqui para ver se eu não cometi erro. Se aqui tem 40, 18, aqui tem que dar 22. Tá certo ou não? Se não tiver erro, tem que dar 60% de mulher. 22 com 32, 54, não é isso? 54 com 6, 60. Tá fechado. Com isso aqui, agora eu respondo o que eu quiser. Qual é a porcentagem? Taxa de porcentagem. Aí a palavra porcentagem sendo usada no lugar da taxa de porcentagem, tá? Inclusive porque nesse problema eu não posso dizer qual é a porcentagem no sentido de valor absoluto, porque não foi dado valor absoluto, o problema foi todo dado em porcentagem. Então certamente a palavra porcentagem aí está no lugar de taxa de porcentagem, que eu coloquei entre parênteses, não precisava nem dela, não existe. Qual é a porcentagem de empregados dessa firma que são mulheres e trabalham em São Paulo? Repara, quem é o denominador? Resposta 1 aí. Quem é o numerador e quem é o denominador? Ó, qual é a porcentagem de empregados dessa firma? O denominador são todos os empregados. O denominador é 100%, 100 empregados. Porcentagem dos empregados dessa firma que são mulheres e trabalham em São Paulo. São mulheres que trabalham em São Paulo, 6%. Concorda comigo ou não? Na verdade, eu poderia colocar 6, não vou fazer isso não, tá? A resposta é 6% dividido por 100%. Aí isso aqui vai dar 6 sobre 100. A resposta é direto 6%. Preciso tirar a porcentagem de porcentagem. Vou precisar fazer isso na próxima, tá? Na verdade, a leitura aqui é direto, né? Isso é 6%. 6%. Aí ele pede outra coisa. Entre as mulheres que trabalham nessa firma, qual é a proporção expressa em taxa de porcentagem de paulista? Presta atenção na brincadeira aí. Agora, quem é o denominador? Entre as mulheres que trabalham nessa firma. Eu só vou ter que considerar as mulheres, eu não vou considerar o denominador. Denominador vai ser 60%. Entre as mulheres que trabalham nessa firma, só estou pegando o denominador as mulheres, 60%. Qual é a proporção expressa em taxa de porcentagem de paulistas? Agora eu vou ter o seguinte, 2, numerador, 6%. Denominador, 32%. Mais 22%. Mais 6%. A gente sabe que vai dar 60%. Isso dá 6% sobre 60%. Que se quisesse podia passar para a fração 6 sobre 100, 60 sobre 100, corta denominador, mas no final da brincadeira isso aqui vai dar 1/10, tá certo? Que é 10 sobre 100, que é denominador 100, 10%. Tá legal? Deixa eu só ver uma coisinha aqui com vocês. Acho que acabou, não tem mais nada. Acabou mesmo. Hora da nossa pequena análise aí, né, pessoal, sobre o que foi feito aqui hoje nesse cortezinho aqui. Primeira coisa, né, que eu achei interessante mesmo, né, o problema da empresa, que é bem bacana. Aí eu fiquei curioso de saber como que era a quantidade de população brasileira, né. E a gente tem uma quantidade considerável de mulheres a mais do que de homens, né. Vou mostrar o gráfico para vocês. Principalmente no Sudeste, é bem interessante isso daí, ó. E olha que interessante aqui, né, no Rio de Janeiro, para cada 100 mulheres, né, 88 só são homens. Então tem uma quantidade bem acima, né, é interessante aí. Por que que isso acontece, né, o que será que tem no Rio de Janeiro que tem esse absurdo de diferença? Será que tem a ver com a violência? Não sei.
Caramba, é muita coisa. Em Belo Horizonte também. É interessante. Só no Amazonas que tem um pouquinho mais de homem, um a mais. É, rapaziada, bem interessante isso daí. Quem já sabia disso daí, comente aí nos comentários. E mais uma coisa interessante, né, pessoal? O professor Ledo mostrou, né, como que usa a árvore ali pra conseguir, né, fazer as porcentagens, ter a noção certinha de como que vai usar. Isso serve pra diversas coisas, né? Porque tem vários vídeos na internet que as pessoas ensinam a fazer as coisas usando esse tipo de árvore. Então é uma coisa que vai até além da matemática. É algo bem interessante esse tipo de árvore aí. É algo legal pra se estudar e se pensar um pouco mais. Tava dando mais uma olhada aqui, né, pessoal? Olha pra tantas coisas que eles usam as árvores, né? Até pra escolher carro, pra ver se tem filho ou não. Ai, que loucura. É, estamos vendo cada coisa interessante aqui. Eu não sabia que tinha tanta coisa com árvore de probabilidade. Impressionante. E aí, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostou e o conteúdo foi de utilidade para você, deixe o like e se inscreva e, se desejar, assista mais um vídeo aqui ao lado. Obrigado, pessoal, e até a próxima.